Olá, amada, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Começando aí esse vídeo te chamando de amada. Você sabe como você é amada por Deus? Às vezes pensamos que não somos amadas, na verdade. Ficamos tão entristecidas com algumas coisas que acontecem, pessoas que não nos valorizam, pessoas que nos desrespeitam, decepções que temos ao longo da nossa caminhada, até mesmo com relacionamentos, na verdade, onde você às vezes entra num relacionamento acreditando que aquilo é pro resto da vida. E no meio dessa situação toda acontece aí coisas que te entristecem, como uma traição, uma decepção, aquela pessoa às vezes vai embora, te deixa, te troca por outra, e você começa a se sentir não amada, e você começa a se sentir inferior a outras pessoas, a outras mulheres. Começa a olhar para você e não dá o devido valor que você tem. Mas mulher, entenda uma coisa, você é amada. Você tem algo em ti que às vezes você não consegue ter noção disso, do poder que Deus colocou nas tuas mãos. Você acha que é à toa que Deus colocou aqui na palavra dele, que é a mulher sábia ela edifica o seu lar? Uma mulher que conhece a sua real identidade em Deus, ela transforma o ambiente onde ela estiver. Pode ser no seu lar, onde trabalha, na igreja, né? No lugar que você congrega, onde você estiver. Quando você chega, você faz a diferença, porque você conhece a sua identidade, você sabe que você é amada, você sabe que você tem um real valor e você não se deixa levar por qualquer um, porque a sua régua fica lá em cima. Você começa a analisar e quando chega alguém perto de você com alguma intenção, você já observa se aquela pessoa está de acordo com aquilo que você merece. Então você não já vai aceitar qualquer coisa. Não vai aceitar migalhas, porque reconhece o valor que você tem. Mas é claro que isso é de acordo com o nosso posicionamento, conforme nós vamos nos conhecendo, conforme nós vamos nos abrindo, sabe? Para olhar para dentro de nós, curar algumas feridas, deixar o passado para trás e seguir adiante, olhando para Cristo, olhando para você e sabendo do seu real valor. Isso é muito importante. Eu estava observando que o nosso inimigo, ele sabe disso, que uma mulher que reconhece e sabe do seu valor, ela transforma o ambiente, ela blinda o seu casamento, ela blinda a sua família, né? Porque ela é a coluna do lar. O homem é o cabeça, mas a mulher é a coluna. Estava eu meditando na palavra do Senhor, e o Espírito Santo de Deus me trouxe algo interessante. Ele fala para o homem que é para o homem amar a mulher, como Cristo amou a igreja. Por quê? Porque para o homem, ele vai ter que se colocar nesse lugar. Eu preciso amar minha esposa. Porque o amor não é só sentir. O amor eu tenho que querer amar. Então ele tem que se colocar ali. Eu preciso amar minha esposa, eu preciso cuidar dela, eu preciso proteger ela, né? Então ele vai se colocar nesse lugar. Porque o homem, se ele for levar mesmo para a essência dele, o homem é mais razão. Ele não é emotivo, né? É muito mais difícil ele se colocar nesse lugar de amor, de ser mais meigo, né? Porque o homem tem aquela brutalidade que faz parte da característica do homem. Foi Deus que colocou, né? Porque ele tem que estar aí protegendo a família, se posicionando, né? Tem uma guerra, quem que vai para a guerra? É o homem. A força maior quem tem é o homem. Estou falando de biológico, tá? Do biológico do homem e da mulher. Então o homem ele é mais forte mesmo, fisicamente falando. E aí Deus fala para ele: homem, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja, porque ele vai ter que querer amar a mulher, ele vai ter que querer amar a sua esposa, ele vai ter que se posicionar nesse sentido. E para a mulher, ele diz: mulher, seja submissa ao seu marido. Por quê? Porque nós vamos ter que querer ser submissa ao nosso marido. Porque Deus deu para nós uma capacidade visionária. Nós conseguimos sentir as coisas de uma forma diferente, nós conseguimos enxergar as coisas de uma forma diferente, né? E nós somos muito fortes, sim. E isso eu digo na parte emocional, tá? Não na parte física. Na parte física nós somos mais delicadas, nós somos mais sensíveis. Mas só que nós aguentamos coisas que o homem não aguenta. Por que Deus escolheu a mulher para ter filho? Porque nós conseguimos sentir dores e aguentar. Imagina um homem tendo dor de parto, você já imaginou isso? Porque o homem fica doente com uma gripe, ele já fica morrendo. Uma dorzinha que ele sente no corpo, ele já fica morrendo. Agora nós mulheres não, somos diferentes. Então eu nem preciso falar disso porque você sabe. Então olha só como há em nós uma força muito grande. E aí vai toda uma questão.
Como eu estava falando, por isso que Deus falou para nós, mulheres, seja submissa ao seu marido, porque eu tenho que querer ser submissa a ele. E essa submissão é de hierarquia, tá? Não é a submissão que as pessoas falam aí no mundo. Quem que vai querer ser subjugada por um homem? Ser mandada por ele, né? Você não ter o seu lugar de falar, olha, eu quero dessa forma, eu penso desse jeito. Não tem um lugar de fala nesse relacionamento. Isso não é algo que Deus quis para nós. Sabe o que eu estava analisando? Eu deixei uma palavra aqui, mas me veio outra palavra que o Senhor me colocou agora no meu coração. Para vocês verem como que isso é interessante, o próprio Deus, ele respeita a mulher que ele fez, ele criou, ele sabe da nossa essência, da nossa capacidade, do poder que nós temos, pois foi ele que nos deu. Então, se eu não quiser ser submissa ao meu marido, eu não vou ser. Já é de mim comandar, mandar, entende? Nós observamos no relacionamento que, no fundo, é a mulher que manda. Então ela tem que querer estar nesse lugar de submissa. E essa submissão é de hierarquia, não é a submissão que o mundo prega, né? De ser subjugada, de colocada para trás, de não deixar ela ter o lugar de fala, não respeitar a mulher. Meu Deus, que coisa horrível. Isso é diabólico. Isso não está na palavra de Deus. Eu falo para vocês guiada pela palavra, tá? Nós que estamos aqui nesse canal, nós queremos agradar a Deus e não agradar o mundo. Então eu não vou para esse lado de militância, de feminismo, nada disso. Eu vou pelo que está na palavra e o que agrada a Deus. Então eu estou dividindo com você aquilo que eu tenho aprendido. E eu tenho colocado em prática e tenho visto resultados satisfatórios na minha vida, em todas as áreas e também na área do relacionamento. Estou num novo casamento e eu tenho colocado isso em prática, eu tenho visto a mudança na minha vida sentimental. Então olha que interessante, em Gênesis 21, eu vou ler aqui a partir do versículo 9, que ali a Sara, para quem não sabe dessa história, Sara pediu para o seu marido se deitar com a sua serva, Agar, para ter um filho, pois ela já não estava acreditando que ela teria um filho, não estava mais acreditando na promessa de Deus. Então ela passou ali na frente, né? Você vê como que nós somos impetuosa, olha só. Ela falou para o seu marido, o que ela está fazendo ali? Mandando, né? E ele fez o quê? Obedeceu. Olha como o homem, ele tem essa predisposição para ser submisso. O homem, ele é submisso. Quando um homem ama uma mulher, observa para você ver. Ele já até fala, quem manda em casa é a mulher. Quem manda lá é a patroa. Porque nós mandamos. Então, se eu não quiser estar nesse lugar de submissão, eu comando mesmo. Porque sou mulher. Porque eu tenho essa predisposição para comandar, para mandar. Porque é algo que Deus colocou em mim. Só que Deus quer que eu faça isso com sabedoria, com equilíbrio. Para que eu não venha tirar o lugar do homem, né? Tirar o lugar dele, ele se sente desrespeitado. E o homem deseja ser respeitado. Nós, mulheres, queremos ser amadas. Quando nós não somos amadas, nós sentimos frustradas. Em contrapartida, quando o homem não é respeitado por sua mulher, ele se sente frustrado, fraco. Entende? Então, por isso que nós temos que entender essa situação que Deus colocou para nós. Se nós andarmos conforme a vontade de Deus, nós vamos ter um casamento abençoado, um casamento sólido, um casamento aprovado por Deus, um casamento onde Deus estará presente, porque estamos obedecendo a Deus e obedecendo a palavra e o nosso marido. Então isso faz com que seja blindado o nosso casamento e Satanás não encontre brecha para poder destruir. Então nós estamos aqui em Gênesis 21, é algo que me chamou muita atenção, eu quero deixar para vocês. Como eu estava dizendo, a Sara pede para o seu marido, né, Abraão, se deitar com a serva, porque ela queria ter um filho por ela. Ela não acreditava mais que ela pudesse viver esse milagre. Então ela passa na frente aí, né, desobedece a Deus e faz com que o seu marido tenha tal atitude. E nessa situação, Abraão se deita com Agar e tem o filho Ismael. E chega uma certa situação que Sara também vive a promessa do Senhor e tem Isaac. E ali acontece uma situação do filho dela tá ali brigando com o filho de Sara, Isaac, e ela fica furiosa. Ela chega em Abraão e fala, olha, dispensa a escrava, né? Eu não quero mais ela aqui. Ela não vai ser herdeira junto com o meu filho. Olha só a situação. Ela mesmo pronta aquela situação, começa a ter as consequências do seu ato e agora quer se livrar, né, da sua serva. Então vamos ler aqui, Gênesis 21, a partir do versículo 9, que diz assim, ó: vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho.
Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. O que me chamou a atenção aqui? Olha só, mesmo com essa situação, a Sara errou, né? De ter passado na frente da promessa de Deus, de ter passado na frente do que Deus tinha falado com ela, mas ela tem essa atitude. E se Deus não olhasse por nós mulheres, né? Olha só, eu vejo aqui um amor de Deus por nós tão grande, o respeito que ele teve ali naquele relacionamento, né? Deus poderia ter falado para Abraão, sabe o quê? Rejeita a Sara. Não, você não vai tomar essa atitude. Isso daí não é correto. Como assim? Mandar a escrava embora com seu filho, sendo que foi ela que mandou que você se deitasse com ela e tivesse um filho. Então quem está errado nesse momento é a Sara, dispensa a Sara. Ou então poderia ter falado, Abraão, não dê ouvido a Sara, não faça dessa forma. Mas eu vendo aqui, Deus olhou para o relacionamento desse casal, né? Aqui estava uma situação onde poderia causar mais intrigas ainda. Uma situação adversa àquilo que Deus tinha para aquele casal. Então olha o que Deus fala para Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela disser. Olha que lindo, gente. Então eu vejo assim a maneira que Deus trabalha, né? A maneira que Deus olha por nós. E ainda tem pessoas que dizem que Deus é ruim. Gente, que Deus faz coisas assim como, né? Que coisa terrível falar para a mulher ser submissa ao homem, né? Como se isso fosse algo terrível. Mas essa submissão, como eu estou deixando claro para vocês, é de hierarquia. Cuidado, mulher. Não passe na frente do seu marido. Não tome atitudes que desobedeçam a Deus, porque vem consequências. Assim como aconteceu com Sara. Sara poderia não ter que passar por essa situação. Deus já havia falado para ela que ela teria um filho. Que dela e de Abraão teria uma grande descendência, né? Mas ela não creu. Ela quis dar uma ajudinha. Nós também fazemos isso. Às vezes Deus faz para nós uma promessa e nós queremos dar uma ajuda ao Senhor. Quem nunca fez isso? Eu já fiz. Você já fez? Comente aqui. Se você já tomou essa atitude e depois se arrependeu. Não é verdade? Porque pensamos, tá demorando, Deus falou que ia fazer e não fez. E se eu fizer assim? E se eu der uma ajuda aí para Deus? Para facilitar o lado dele? E aí vem as consequências dos nossos atos. Mas o que me chama a atenção é isso. Deus olhou para o casal, viu aquele impasse que estava tendo, uma crise no relacionamento, né? Abraão está numa situação difícil. Ele pensa ali, o que eu faço? Minha esposa pede que eu dispense a escrava, né? Mas ela tem um filho meu. Eu, como homem, como eu vou fazer uma coisa dessa? Mas se eu não fizer isso, eu fico numa situação difícil com a minha esposa, com Sara. Então ele ficou numa situação difícil, né? A famosa saia justa. Mas Deus fala para ele o quê? Atende a Sara. E pode ficar sossegada que eu vou cuidar de Agar e seu filho, porque dele também vai vir uma descendência. Deus não deixou ela abandonada. Então ele teve que tomar uma atitude difícil. Ele teve que dispensar Agar no deserto. Um pouquinho de água, um pouquinho de pão. E ali você vai ler, você vai ver que Deus entrou com providência. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é como que Deus priva pela paz no relacionamento. Como que Deus nos honra. Porque Deus está aqui honrando Sara. Que lindo, né, gente? Essa atitude. Deus precisava fazer isso? Não. Mas Deus honrou a Sara. Quer dizer o quê? Que para nosso Deus, nós mulheres, somos amadas, somos respeitadas. Para Ele nos honra de uma forma tremenda. E você vai ver isso várias vezes aqui na palavra do Senhor, né? Colocando por terra esse ensinamento demoníaco que há no mundo. Onde diz que não, que nós mulheres não temos que ser submissa, que nós temos que bater de frente com o homem. Essa guerra que está tendo agora aí, né? Que o homem e a mulher se tornaram inimigos, né? E isso é algo maligno, não vem da palavra do Senhor. O que Deus quer é união, é amor, é respeito mútuo entre o casal. E você, mulher, tem o poder nas suas mãos. Deus te deu autoridade, Deus te deu sabedoria, Deus te deu visão. A sua atitude dentro do teu lar
pode mudar todas as coisas, tanto para o bem como para o mal. Você tanto pode edificar a sua casa, como destruir. Se você é uma mulher sábia, você edifica a sua casa. Se você é uma mulher tola, você pode destruir o seu lar. E o que eu trago para você hoje é uma palavra para você se posicionar como a coluna da tua casa. Mulher, se posicione com sabedoria, a visão que Deus te deu, a autoridade que Deus te deu, de você edificar o seu lar. Então, a partir de hoje, faça aquilo que agrada ao Senhor. Esteja assim nesse lugar de submissão, a submissão que você escolhe estar, porque você vai estar andando lado a lado com o seu esposo, amando ele, respeitando ele, fazendo ele se sentir o homem da casa. Entende isso? Porque muitas vezes queremos tomar partido de tudo, vamos na frente de tudo e não deixamos o homem ser homem. E aí eles ficam reclamando, porque meu marido não faz nada, porque o meu marido não tem atitude. Mas será que ele não tem atitude porque você não tem deixado ele ser homem? Gente, não é fácil, principalmente nós mulheres que já vemos aí de uma situação de sempre estar nos posicionando, sempre estar correndo atrás dos nossos sonhos, dos nossos projetos, né? Às vezes nunca teve ninguém para cuidar de você, você que se cuida, você que se protege, entende? Mas se você está num relacionamento, se você quer ter um marido, quer ter um lar abençoado, você precisa andar de acordo com a palavra do Senhor. E você precisa estar nesse lugar. Mas não é ser a mulher fraca, não. É uma mulher forte. Tanto que você vai perceber que quando você começa a dar esse lugar dele, quando você começa a estar no seu lugar de mulher e deixa ele ser o homem, ele começa a olhar para você com um olhar diferente, com um olhar de respeito. Ele começa a entender que você tem essa sabedoria, essa visão, porque é dada por Deus. Então, todo passo que ele der, ele não vai fazer sem falar contigo. Nós vemos aí, né? Eu sempre gosto de estar seguindo pessoas. E você vê aí homens que estão lá na frente, que são homens que têm aí uma posição boa, que conseguiu crescer na vida, ele tem lá uma mulher que está ao lado dele. E eles sempre comentam isso. É incrível, gente. Eu começo a perceber que homens que crescem, que homens que vão lá para frente, ele tem uma mulher sábia do lado dele. Que privilégio quando esse homem encontra uma mulher que, como diz a palavra, é uma joia preciosa. Não se encontra uma mulher assim como você em qualquer lugar. Por isso que você precisa se valorizar. Então, quando o homem tem essa sorte de encontrar uma mulher como você, ele tem que dar valor, sim. E ele começa a dar valor e respeitar. Então, a mulher começa a guiá-lo, ele está ali do lado dele, auxiliando. Porque a palavra do Senhor diz isso. Quando Deus criou o homem, ele olhou, tinha tudo lá no Jardim do Éden. Mas Deus olhou e viu, não é bom que o homem fique só. Falei uma auxiliadora, alguém idônea, né, que esteja ao lado dele. E criou ali a mulher, tirou da costela dele e criou a mulher para estar auxiliando, para estar ao lado dele, tá bom? Não é nem atrás e nem à frente, é do lado. Então, quando esse homem encontra essa joia, ele vai crescer, ele vai prosperar, porque ele vai estar ali, ela vai estar ali guiando, ajudando, auxiliando. Muitas vezes o homem sai para uma batalha, né, para um trabalho, para uma reunião, e ela está lá em oração. Muitas vezes ele vai tomar um direcionamento, ele vai e pede auxílio à sua esposa, porque ele sabe que é uma mulher de Deus, uma mulher que tem a sensibilidade de Deus. Ela consegue sentir, ela consegue ter uma visão ampla, porque foi Deus que nos capacitou para isso. E quando ele entende isso, ele vence. Nós vemos ali o Tiago Brunet, que eu gosto muito de citá-lo, né? Você vê que ali do lado dele tem a Janine. E ele conta que nos momentos mais difíceis que ele esteve, ela estava do lado dele, auxiliando, ajudando ele, dando palavras. Né? E ele conta também que uma vez ele tomou uma atitude ali sem comunicá-la, ele teve ali um prejuízo. E depois daquilo, ele não faz mais nada sem consultar a sua esposa. Porque a sua esposa não é somente a esposa, é a conselheira, é a amiga, é a mulher que Deus colocou do lado dele, que tem a graça do Senhor na vida dela. E será que só ela que tem isso? Nós todas temos esse poder. Nós vemos aí no mundo mulheres usando seu poder para destruir vidas, para destruir homens. E destrói. Uma mulher, quando ela quer, ela tanto pode levantar esse homem como derrubá-lo. Nós temos o poder nas nossas mãos. Nós vamos ver aqui na palavra do Senhor, todas as vezes aqui, Deus fala para o homem: homem, não se misture com as mulheres pagãs. Não case com mulheres que não me servem. Por quê? Porque ele sabe que quando um homem se junta com uma mulher, ele tem essa predisposição para ser dominado por ela. O homem é submisso de natureza.
Entende? Por isso que Deus não falou para ele, homem, seja submisso à sua mulher, porque não precisa. Observa para você ver. Sem perceber, nós estamos dando Pitágoras. Um homem que tem uma mulher do lado dele, ele é diferente de um homem que é solteiro. Tem todas as suas questões, né? Porque um homem solteiro pode fazer o que quer da vida, um homem casado já não. Na verdade, se você quer ser livre, tanto homem como mulher, então não se case. Fique solteiro, que aí você não tem que dar satisfação a ninguém. A própria palavra diz isso, que o solteiro cuida das coisas do Senhor e a casada cuida das coisas do marido, da esposa, entende? Porque há um casamento. E Deus, ele priva muito pelo casamento, pela família. Primeiro lugar é buscar ao Senhor, segundo vem a família, depois o trabalho e a igreja. Tem uma hierarquia em tudo, gente. Eu não sei por que tanta dificuldade para entender isso. Nós sempre estamos sendo submissos a alguma situação. Nós somos submissos ao nosso governo, nós somos submissos às nossas leis. Numa empresa, né, tem lá o diretor, o gerente, o líder e os colaboradores, cada um submisso à sua hierarquia. É normal isso. Estamos numa igreja, temos o nosso pastor lá. Os membros estão ali submissos àquilo que é ensinado pelo pastor. Não é assim? Em todos os lugares, e dentro de uma casa, de uma família, dentro de um lar, há uma família. E tem sim a hierarquia. O marido, o homem, que é o cabeça do lar. Vem a esposa, que é submissa ao seu marido. E os filhos, que é submissa à sua mãe e seu pai. Uma hierarquia. Porque senão não há uma organização. Entende? Então, quando nós tiramos essa ordem, há um desequilíbrio. Uma família onde a mãe que é o cabeça, pode observar que há um desequilíbrio. Esse marido é frustrado, essa mulher está sobrecarregada, cansada, e os filhos tá lá, naquele desequilíbrio, não sabe quem manda. Não obedece ao pai, porque quem manda é a mãe, aí a mãe que é o pai está no lugar de mãe, uma confusão, e isso vai respingar, traz consequência a esses adultos aí que nós colocaremos no mundo. Então, nosso Deus, ele sabe o que ele está fazendo. A palavra não diz isso? Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável? Então, se é dessa forma, se você quer uma receita para ter um casamento feliz, um lar abençoado, brechas fechadas, vidas abençoadas, restauradas no poder de Deus, simplesmente obedeça à palavra. Não dê ouvido ao que é falado no mundo, tá bom? Espero que essa mensagem chegue ao seu coração e produza bons frutos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.